Hoje você vai aprender. Hoje eu vou te provar que existe muito mais do que você sabe. A ciência tenta lhe provar a todo momento a evolução das espécies, Charles Darwin, e simplesmente tenta impregnar sua mente com teoremas, axiomas e todo tipo de paganismo que você não sabe. Você entra puro e sai corrompido, pois este é o sistema. Tudo isso está impregnado na política, nas religiões, no ser humano, e a única escapatória é a redenção. É entender que somos pecadores, que somos pessoas más e que nós necessitamos de Jesus Cristo para que a gente possa ter uma vida digna. Eu aceitei Jesus, eu espero que você tenha aceitado também. Então hoje eu preparei 70 fotos, 70, para provar para vocês que existiram civilizações há muito tempo atrás com grande tecnologia, por exemplo os Tartarian. Só que aqui você vai ver gigantes, nefilins, esqueletos, UFO, extraterrestres, todo tipo de imagem que você não vê, tá? Na internet convencional você vê aqui. Obviamente que isso aqui é especulativo, é óbvio. Tudo que eu estou falando para você sobre extraterrestres, sobre nefilins, anjos, outras civilizações, o reset da história mundial, tudo isso é uma ficção, porque verdadeiro é as palestras do Pirula. Isso sim é maravilha! Realmente Deus preparou o melhor ao Pirula. Então hoje eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Para vocês poderem entender que nem sempre teoria da conspiração de fato é besterol americano. Muitas vezes tem fundamento. Eu vou estar passando agora para a tela do computador para você poder ver uma imagem, tá? Eu quero explicar. Eu preciso explicar isso. Porque se eu não explicar, você simplesmente vai pensar assim: nossa, o cara tá pegando imagem aleatória da internet para trazer pra gente. Mentira, não é isso. Você foi doutrinado a simplesmente descredibilizar as coisas. Por exemplo, o caso em Varginha do aparecimento de seres multidimensionais que muitos chamaram de extraterrestres, de seres que ninguém até hoje consegue explicar, que numa casa brasileira foram 2 homens de preto, sumiram com a família. Então simplesmente transformou em chacota. Eu mesmo passei para a cidade de Varginha, tá lá um ET. Ai, que delícia! Por quê? Porque é para transformar em chacota. Então sempre é assim. A coisa acontece, 1951, transforma em chacota. É impressionante, né? Então, por exemplo, aqui você vê algumas imagens, né? Um robô lutando com um pugilista, não é nem boxeador. Aí o pessoal fala: ah, tá vendo? Alguém inventou essa história para fazer você de chacota. Existe uma palavra que todo cientista maléfico conhece, que é programação ou reprogramação mental, tá? Nós o conhecemos como programação preditiva. O que é isso? Eu começo a inserir na televisão alguma coisa, por exemplo, esse notebook da Dell, sempre aparecendo aqui mensagens subliminares, e em poucos instantes você sente uma necessidade de conhecer a Dell. Ou simplesmente eu começo a colocar cores como o vermelho do McDonald's, e começa a colocar o M como seios fartos. E você, novamente, se você estiver no shopping, você vai começar a sentir um pouco de fome. Então são programações preditivas. Eles induzem você a fazer alguma coisa. Então aqui nós temos, né, uma imagem de um robozinho. Isso aqui é fake, tá? Só para eu te avisar. Só que a coisa começa a ficar estranha, né? Começa a ficar estranha. Por que é fake? Porque olha só essa imagem aqui. Novamente, fake, feito para filmes. Por que Hollywood quer transformar os robôs humanoides em fake? Hein? Por que Hollywood adora transformar, né?
Então vão sempre colocando os robôs de Hollywood como fakes, né? Por quê? Por que será que os robôs são fakes, né? Aí eles vão colocando, olha que robozinho, tem até do Pica-Pau, né? Que simplesmente fica tentando pegar as penas do Pica-Pau. Então simplesmente eles vão tentando ridicularizar os casos de robôs. Eu vou mostrar uma foto de um robô aqui pra você, tá? Então eles vão tentando ridicularizar. Ai, que delícia, que delícia. Vamos colocar uma loura bombuda aqui no meio. Pra quê? Pra você descredibilizar. Porque de repente, meu amigo, tu pega uma pá na tua casa, começa a escavar pra fazer uma fossa, alguma coisa, e tu encontra resquícios de uma civilização perdida. Quem sabe um robô esquecido que sobreviveu ao cataclismo. E aí de repente é o quê? Descredibilizar. Ah, usar isso no cinema. Então olha só, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Então eles têm aí algumas reportagens, né? Falando que no passado usavam polícia a rádio, tá? Radio Policy Automation. Aí você pensa, como é que eles usavam polícia a rádio automatizada? Como que se usava isso para repelir as massas no passado? E você vai perceber que esse povo do passado é pior do que agora. Você acha que não dá para piorar? Você vai ver aqui. Então você começa a pensar. Aí a coisa começa a ficar estranha. Quando você vê de repente fazendeiros, pessoas construindo equipamentos, né? Por exemplo, num jogo chamado League of Legends, existe um personagem chamado Nautilus, né? E aí ninguém entende a referência. E também naquele jogo chamado BioShock, também tem um Nautilus lá. Ninguém entende a referência, mas a referência está aqui. Então simplesmente eles vão lá, criando, né? Só que tem mais coisa por trás aqui. Eu quero até pegar uma imagem para vocês e eu vou voltar para vocês poderem ver. A coisa começa a ficar pesada quando de repente você encontra, numa década de 20, pessoas criando humanoides. Aí a coisa começa a ficar pesada. Pô, peraí, como é que se criaram robôs numa época que mal existia processador? Onde, para ter um processador mais meia boca, precisava de um apartamento. Mas como é que os caras estavam construindo isso assim, tranquilamente? Então você começa a perceber aí que há mais ou menos 100 anos atrás já estavam construindo robôs com a mesma tecnologia que nós temos. 100 anos atrás, né? Então vamos lá, estamos pegando... Você não vai encontrar isso aqui na internet, tá? Facilmente. Então você começa a ver esses registros, né? Aí quando eu falo para a pessoa, eu falo assim, meu irmão, você acha mesmo que existe uma pedra no formato de um crânio? Você não acha mesmo que aconteceu alguma coisa? O cara, não. Sabe o que é? Isso aí foi os egípcios com a talhadeira, né? Como se realmente o ser humano conseguisse, né? Aí de repente você tem uma foto, né? Simplesmente com uma estátua de pedra, né? Aí a juventude vai olhar para as bundas das mulheres, né? Porque é isso que o jovem faz. O jovem hoje só faz isso. Então simplesmente você vai lá e olha, meu irmão, quem colocou uma estátua dessa no meio do oceano? Quem colocou uma estátua de um ser humano? E com níveis e níveis de detalhes de unha. Aí teve um caso que eles também encontraram estátuas no formato de uma montanha. Aí começaram a adentrar essas montanhas. Aí encontraram desenhos que pareciam veias, artérias, desenhos que pareciam pulmão, coração. Aí vai dizer o quê? O cara esculpiu a montanha inteira, inclusive dentro dela? Tem que parar para refletir. Então a coisa começa a ficar estranha. Igual essa evidência aqui, ó. Os caras encontrando facas no meio do oceano, facas do tamanho assim de 2 pessoas facilmente. Meu irmão, para que o ser humano precisa construir uma faca? Ah, mas isso aqui é os egípcios, é sempre assim, é os antigos deuses, é homenagem sim, viu? Então você tem muitas referências, tá? E eu preciso falar isso aqui para vocês. E claro, né, no ano de 1300, 1500, 1200, os caras estão cidade voadora. Não, mas é super normal. Então vamos lá, vamos voltar. Então eles ridicularizaram, né? Eles ridicularizaram os robôs, né? Claro, vamos ridicularizar o robô. Para quê? Para quando você vê uma imagem como essa aqui,
você não acreditar. Por quê? Vai ridicularizando, transformando em filme de Hollywood. Aí quando tu olha um trem movido a átomo, eu nem sei como que isso aqui funciona, se que tipo de energia que é nuclear, que isso aqui tá fazendo. Simplesmente você fala, não, isso é filme de Hollywood, é Steven Spielberg. Então simplesmente é isso. Aí você fala, pô, peraí, tem coisa errada aqui. Quem sabia disso? Quem sabia disso aqui antes disso aqui ser existido, né? Aí a coisa começa a ficar estranha quando você tem uma foto de 1700, 1800, não só uma, são várias, ao longo de uma trajetória, com esse tipo de equipamento aí. Holografia. Holografia que nós não temos hoje, tá? Só para te avisar que nós estamos no ano 2021 e não temos uma holografia decente. É sempre aquelas porcarias que ficam rodando de hélice ou usando algum tipo de CD de vinil. É sempre assim para fazer holografia. Mas as holografias que eram feitas no passado eram inúmeras vezes mais evoluídas. E aí de repente você encara uma foto como essa. Você fala, não, isso é fake. Por que você fala que é fake? Você fala porque é fake, porque simplesmente eles ridicularizam a situação para você. É como o filme Under the Silver Lake, né? O Lago de Prata, que simplesmente vai ridicularizando, né? O garoto pomposo que vive a sua vidinha no beck, ele chega simplesmente num senhor de idade que compôs AC/DC, Led Zeppelin, todo tipo de música que você pode imaginar, até Linkin Park. E aí perguntas, aí o senhorzinho falando, você se rebelou com as músicas que eu criei, você fumou seu primeiro cigarrinho com as músicas, eu criei a sua revolução. A sua revolução nunca existiu, ela é falsa. E aí o garoto pergunta, quem está passando as imagens? Quem está passando essas mensagens? Quem está passando essa informação? E o véizinho não responde. Depois arremete às pirâmides do Egito, Orbolos, né? Sempre Lúcifer, o diabo e seus anjos. Então simplesmente eles vão ridicularizando. Aí de repente a coisa começa a ficar muito estranha, muito estranha. Por exemplo, mais holografias, né? Isso aqui é um garoto fantasiado, mas mais holografias. Aí você fala, pô, mas de onde é que vem essas holografias? Aí você para e olha e fala, pô, peraí. Aí você começa a pesquisar sobre Tartária, que o Google já não mostra mais. E você começa a ver, pô, peraí, tem coisas. Existiu uma civilização. Aconteceu um efeito chamado liquefação, que a Europa, que tinha cidades imensas para cima, arranha-céus imensos, afundaram. E de repente, as partes que ficaram submersas, alguma coisa aconteceu que eles tamparam aquilo ali. E a história foi reescrita por cima. Então de repente você começa a ver essa história de holografia, holografia, holografia. E sempre com o quê? Com rituais. Lembre-se bem, ciência e ocultismo andam juntos. Jack Parson, Aleister Crowley sempre foram consultores da Área 51. Sempre foram. Então ciência e ocultismo andam junto, tá? Só para te avisar, o fruto do conhecimento é esse. Ciência e ocultismo andam junto. Quer ciência, tem que ter o ocultismo por trás. Quer tecnologia, tem que ter o seu sacrifíciozinho por trás. Então simplesmente sempre andam junto, né? E aí nós temos imagens, né? Quadros antigos de avistamento de cidades voadoras, que os caras não sabiam descrever. Por exemplo, nesse caso aqui, os caras encontram um tipo de anjo, né? E com naves, né? Com naves. Inclusive eu tenho mais imagens como essa aqui, ó. De repente você vai ver lá, você fala, pô, peraí, que imagens... Aí vem os teólogos, né? Os UFOs, né? Ah não, isso aí são os Anunnakis, são os Greys, o marciano, reptiliano. Simplesmente ninguém consegue entender, né, a gravidade do problema quando Deus disse que os santos sentinelas enamoraram das mulheres, deram origem aos giburins, aos gigantes. Ninguém consegue entender que os anjos caídos é a verdadeira guerra na Terra. Que são esses seres que criam todo tipo de problema. Por exemplo, aquele site que a garotada gosta, que eu não vou falar o nome aqui para não incentivar. Perguntaram pro dono do site, cara, por que você criou esses sites? Por que você criou esses sites, cara? Aí perguntaram para ele assim, ele falou assim, porque eu odeio cristão. Eu odeio cristão. O cara falando, né, que ele quer acabar com a família. Ele falou, eu tenho que acabar com a família cristã. Tipo, você tá entendendo? Então assim,
Ninguém consegue entender. E aí olha só, outras imagens aqui, tá? Isso aqui obviamente que foi feito por trás, mas essa imagem aqui, ó, isso aqui dentro de uma capela, cara, dentro de uma capela. Olha só essas duas imagens. São justamente essas duas imagens aqui, ó, essas duas imagens. Então quando os caras pegaram aqui a crucificação de Cristo, eles estavam olhando, inclusive tem mais imagens, né? Imagens de UFOs e todo tipo de coisa dentro da capela, tá? Então assim, coisas que as pessoas não entendem, né? Por exemplo, deixa eu pegar algumas outras coisas para vocês verem aqui. Então assim, primeiro eles ridicularizam, né? Aí quando tu olha para uma imagem e começa a falar, meu irmão, como é que o cara conseguiu fazer isso há 100 anos atrás? Como é que o cara conseguiu tecnologia para fazer isso há 100 anos atrás? Sendo que há 100 anos atrás não tinha nem calculadora. Pois é, então os livros de escola não prestam para nada. Porque se a história verdadeira não lhe é contada, e se estão contando uma história alternativa, então não é ensino, é doutrinação. Se ninguém conseguiu provar essa porcaria do macaco, que você veio de um chimpanzé, se ninguém conseguiu provar, então não é ensino, é doutrinação. Estão te doutrinando, te fazendo acreditar nisso. A Bíblia está o tempo inteiro falando. O homem foi feito do pó da terra. Tu pega a composição química do pó, da terra, a composição química do homem, é a mesma coisa. São proporções diferentes, mas é a mesma coisa. Agora fala que vem de um animal. O ser humano tem mais semelhança com o porco, com o rato, do que com o chimpanzé. Por exemplo, eles fazem transplantes em ratos, de orelhas, de alguma coisa, para poder implantar na pessoa. O porco serve as tripas, serve o coração, serve as veias, serve um monte de coisa. O cara tá morrendo lá, até a pele do porco eles implantam na pessoa. Porque o nível de semelhança é o mesmo. Agora você não vê eles cultivando chimpanzé para fazer isso. Então é o tempo todo doutrinação. E quando você olha para exemplo, você fala, pô, como é que o cara conseguia fazer isso no passado? E essa imagem aqui? Né? Aí o cara, não, isso aí é fake, fake, fake. Né? Os caras desenvolvendo isso aqui na Segunda Guerra Mundial. De onde é que foi que eles tiraram isso aqui? Né? Então você tem muita coisa, muita coisa. Tu olha e fala, meu... Aí tu chega... Tem um desenho animado chamado Dragon Ball. Que tem o Goku, Vegeta, Bulma. Não é o Dragon Ball Z, que esses caras ficam louros de olhos verdes e azuis, não. Do pequenininho, quando o Goku era pequenininho. De repente você vê a Bulma chegando com essa nave. Logo nos primeiros episódios, fala, é programação preditiva. São programações preditivas. Em algum momento da história, alguém fotografou isso. Estão fazendo programação preditiva para quando você vê aquilo, você achar que é alguma coisa de cinema. Que é alguma coisa não tão importante. Programações preditivas. Cara, olha para uma nave que não tem nem hélice. Como é que essa coisa voa? E o mais importante é quanto tempo atrás isso estava voando. Então são imagens, são coisas que você tem que parar para pensar. Por exemplo, olha só. Isso aqui é um motor, tá? É um motor. Meu, que tecnologia que essa garotada tinha no passado? Que tecnologia que era essa que foi perdida? O que aconteceu? E o mais importante, o que aconteceu para que tudo isso aqui nós não temos mais informações? Então você olha e fala, meu, como é que os caras faziam isso? Como é que os caras adaptavam esse tipo de coisa no passado? Né? E essa foto aqui, ela foi, olha só, tá? Só para tu ter ideia, isso foi no Brasil. Imagine só. Eu que sou canal pequeno tenho liberdade para falar. Porque se eu fosse um canal grande eu não teria essa liberdade. Essa foto foi em 1752. Eu coloquei 58 ali, mas tá errado. 52. Foi tirada no Brasil. Aí você fala, não, tem nada demais. Não tem nada demais. A mulher tá em cima de um tipo de mobilete que não usa gasolina em 1752. No Brasil não tem nada demais. Como é que ela conseguiu fazer isso? Como é que ela conseguiu há praticamente 200 e tantos anos atrás? Então as pessoas não entendem. E aí eu falei, eu fiz inclusive, eu coloquei esse documentário no conteúdo premium. Eu mostrei fotos do Brasil. O Brasil era outra, o Brasil parecia a Rússia no passado. Era completamente o Mad Flood. Era um reino diferente aqui, meu amigo. Você tinha monumentos que você não vê mais. Coisas que sumiram. Não sei o que aconteceu, não faço ideia. Então simplesmente as coisas aconteceram.
e a mulher andando no mobilete elétrico, normal, parecendo um dia comum, né? E essas coisas tinham no passado. Aí, lembra que eu falei com você de robôs? Lembra que eu falei de robôs? Aí o pessoal fala assim, ah, isso aí é fake. Programação preditiva. Que é esse robô que parece? Lembra do filme Star Wars, daqueles diretores de Hollywood que fizeram Star Wars Guerra nas Estrelas? Lembra bem, isso não parece aqueles robôs? Aí o cara olha pra isso aí e fala assim, ah, montagem. Por quê? Porque eles passam, né? Eles passam, por exemplo, Star Wars na televisão, ou de vez em quando passa nos cinemas. Então tem uma cultura pop por trás. E quando você vê esse tipo de equipamento no Star Wars, você fala, ah, Guerra nas Estrelas. Aí quando você vê uma foto, começa a falar, ah, algum fã fez uma montagem. Aí você fala, algum fã fez uma montagem. Só que essa imagem já foi vista várias vezes. É como eu disse aqui, ao longo da história da humanidade tiveram 4 tipos de evoluções. Tem a Steelpunk, baseada em energia de cristais. Tem a Cyberpunk, que nós estamos hoje. Programação preditiva, já fizeram até um jogo chamado Cyberpunk. Por quê? Cyberpunk nada mais é do que você precisar de fio, o tempo todo fio, para alimentar as coisas. Nikola Tesla desenvolveu energia livre, mas já existia energia livre desde 1600, meu amigo. Já se tinha energia livre, só que alguma coisa aconteceu, a história foi resetada, Nikola Tesla foi lá, de alguma maneira descobriu, lançou isso, sabotaram o cara. Tá entendendo? Então isso aqui não é... Aí o cara olha para mim, como é que o cara conseguiu fazer isso? Não sei, não faço ideia. Eu não sei que tipo de despojo esses caras tinham. Porque é arcaico, mas ao mesmo tempo é tecnológico. E é um outro tipo de tecnologia. Por exemplo, o jogo Fortnite não, é BioShock, né? Eu acho que eu não lembro o nome, é BioShock alguma coisa nos céus. Que eles estão em navios que voam pelo céu. E cheio de tecnologia assim. Aí tu olha, como é que os caras fizeram isso? Aí tu pega lá, quem que é o diretor? O diretor ocultista Mago Negro. O cara nível de ocultismo lá em cima. Recebendo informação não sei da onde. Então é assim que esses caras fazem. Não tem gente boa nesses lugares. Por exemplo, olha só. Você tem um filme, né, Stargate. Né? Porra, Stargate, não sei o que, fala sobre portais. Programação preditiva. Por quê? Porque acharam esse cilindro no Egito e nos Maias e o exército teve que ir lá confiscar. Estavam escavando, encontrou isso aí no cilindro. Inclusive essa foto eu tenho aqui, não é mistério mais, e passou na Globo como fake. Tá? Então são lá, os caras estão escavando e de repente encontram esse cilindro metálico. Lá no Egito, também encontraram nos Maias. Aí encontraram isso na década de 50, encontraram isso aí, 40 para 50. E aí simplesmente foi lá e confiscou. Aí depois que confiscou, passou alguns anos, o que nós temos? Stargate, o filme. Programação preditiva o tempo todo. Descobriram a verdade? Vamos criar um filme por trás para encobrir os fatos. É assim que eles fazem, meu amigo. É assim que eles fazem. Por exemplo, de repente, aqui ó, de novo falando sobre isso, que é uma referência sobre a abertura de portais dos Maias. Por exemplo, aqui ó, deixa eu pegar uma coisa para vocês verem aqui, ó. Olha só, tem muita coisa que é importante falar. Inclusive, eu falei sobre isso aqui já foi encoberto, tá? Já foi encoberto, né? O avião militar, os caras chegaram a encobrir isso aqui. Tipo assim, aí você fala, ah, isso não existiu. Tem um anime chamado New Genesis Evangelion. Eu fiz dois vídeos no canal sobre ele, de tanta mensagem subliminar. E lá no New Genesis Evangelion tem essa foto aí. Exatamente a pirâmide com uma pirâmide para cima, um buraco para baixo. Que é um tipo de dreno de energia que eles têm que eu não faço ideia. E aí os caras usando isso aí, ó. E no Gênesis Evangelho foi em 1995. Por quê? Porque descobriram isso aí, tiveram que encobrir. Aí, como vazou algumas informações, bora fazer um anime. Vamos colocar essa informação por trás. Então no Gênesis Evangelho o tempo todo fala sobre isso. E aí vai continuando. E não para. Por exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. É óbvio que isso aqui é montagem. Óbvio que é montagem. Mas é o que? Programação preditiva. Ah, isso é fake. Porque de repente, é claro que isso aqui também é fake, mas de repente tem uma foto dessa, aparece. Você fala, como é que pode, né? Como é que pode?
Então eles vão criando esse tipo de coisa. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Uma foto com o quê? Com um cachorro com duas cabeças. Você fala, os médicos que trabalhavam para G2 de Adolf, que eu não quero falar o nome aqui, fizeram esse tipo de experimento, cara. O filme Frankenstein não foi à toa. Inclusive o filme Frankenstein, que eles fazem reanimação de um corpo, né, um corpo sem alma, praticamente é um corpo sem alma, inclusive os filmes falam isso. Aí o cara fala, não, isso é coisa de Hollywood. Não, seria coisa de Hollywood se nos livros babilônicos não tivesse o mesmo ritual, usando energia elétrica para reanimação de corpos. E aí eles criam esses casulos para os demônios poderem entrar, são corpos biomecânicos. Inclusive Frankenstein no último filme fala sobre isso. Não seria estranho se um livro de 4.000 anos atrás já estivesse ensinando sobre isso. Então é o que? Programação preditiva. Para quando você vê o filme, você fala, isso aí é invenção do filme, os caras pegaram o filme. Não que o filme pegou de referência, é sempre assim. Então, são programações preditivas. Aí tu olha, por exemplo, aqui, olha a coisa louca, né? Uma árvore com formato meio humano, né? Outra coisa, né? Uma estátua deste tamanho. Não, sério, os caras perderam tempo fazer uma estátua desse tamanho, né? Então a estátua desse tamanho. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui importante. Estátuas no fundo do oceano. Olha o tanto de estátuas que tem. Isso aqui é um monumento. Isso aqui é um monumento. Isso aqui é um monumento, monumento, monumento. Realmente, os caras foram criar... Não tinha guindaste na época. E mesmo que tivesse algum mecanismo, como é que eles iam arrastar isso aqui no oceano? Não, tudo bem. Então assim, tem tanta coisa. A verdade é que a realidade é assustadora. E quando você vê o processo de redenção de Cristo, você entende que é uma necessidade. Não tem mais o que se fale, é uma necessidade. Então, por exemplo, é o que eu venho falando aqui, ó. Os caras chegam assim, olha só, no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Você só é dono da superfície do solo. Você que comprou uma propriedade, qualquer canto desse planeta, a não ser que você more em zona de guerra, mas qualquer canto desse planeta, qualquer canto, simplesmente você não pode perfurar para baixo. É proibido. Proibido. Eles têm satélites o tempo todo no céu, o tempo todo, né? Satélites. Eles têm os aviões comerciais, têm câmeras que também fazem a varredura para o Google. Então o tempo inteiro eles estão filmando a superfície. Se você ousar começar a escavar, mesmo que seja para você mexer em seu terreno, qualquer coisa, você pode estar no fim do Judas, que vai aparecer algum militar ali. Pode ter certeza. Tá? Isso já aconteceu até comigo. Então basicamente é o seguinte, por que aí fala, não, mas você não pode escavar, não sei o quê. Essa é a desculpa que eles têm, porque nem eles sabem o que estão fazendo, nem eles sabem. É porque simplesmente há muito tempo atrás teve um tratado internacional que não podia perfurar. Por que não podia? Vai que você começa a escavar na tua casa, tu encontra fósseis de outra civilização, fósseis de outros animais, de repente vasos, objetos que eram de outras civilizações. Igual nesse caso aí, os caras escavando encontraram um avião. Sem registro, sem nada, pode ter um avião aqui. Não faz nem parte da nossa história esse avião. Tá entendendo? Então não pode. Esse é o motivo, tá? Então olha só. De repente esse aqui já foi documentado. Esse aqui pode, mas por exemplo, olha esse aqui. Escavações na Europa, sabe? Mostraram que milhares e milhões de pessoas morreram debaixo das casas. Então, por exemplo, tinham monumentos na Europa imensos. E devido ao processo de liquefação, eles abaixaram. E parece que a galera morreu lá para baixo. Então, quando teve descoberta, os caras encontraram 1000 e tantos crânios, 1000 e tantas peças de corpo. Os caras ficaram mesmo, morreu muita gente. O que aconteceu aqui? Não foi Inquisição, não foi nada. Porque a Inquisição foi 400 anos, né? Pra aquilo. Então assim, aí eles ficam sem explicação. Então a verdade ela é assustadora. Aí eu falo que eles têm tecnologia, porque olha o tamanho desse buraco, tá? De 1000 metros para baixo. Olha a tecnologia que os caras têm. Isso porque é mineradora, é exército. Imagina que os caras não tinham para trás, né? Então o tempo todo com tecnologia. Isso aqui essas duas fotos são reais, tá? Então tipo assim, olha o nível preciso de corte atômico que fizeram nesse buraco aqui, nessa montanha. Eu não faço nem ideia como é que faria isso aqui hoje. Olha que nível. Quando você tem uma perfuração como essa, eu até entendo
que sai assim. Agora você tem um nível de detalhe como esse aqui, ó. Esse aqui é surreal. É surreal, surreal para você poder fazer. Claro, fotos antigas. Então a história ela mostra que já houve civilizações há tempos atrás e que foram de alguma maneira extintas. Como que elas foram? Eu não sei. Mas eu posso falar para você que essas civilizações eram meio loucas. Por exemplo, essas fotos bizarras aqui, tá? Olha só, uma confraternização, 1955, galerazinha usando o quê? Máscara, que delícia, né? Então usando máscaras. E você fala assim, ah, essas coisas não aconteceram no passado, né? Ah, que delícia, ah, que delícia. Esse aqui tá safado, tá querendo respirar, né? Não pode. Não, tem que ter os CO2. Tem que ter o CO2, não pode ter só oxigênio. Então assim, olha lá que delícia, né? É como eu digo pra vocês, na época da senzala tinha aquela prisão metálica, essa focinheira. Aí depois eles perceberam que não tinha como mais ter escravos pela força, porque as pessoas, inclusive você que é brasileiro, deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que trouxeram escravos da África pra cá? Porque os brasileiros se recusaram a ser escravos. Só pra te avisar, os índios que você conhece hoje, não estou falando bem de todos eles não, tá? Eu sei que tem algumas marcas que estão meio por trás disso, mas os índios se recusaram a serem escravos dos portugueses. Se recusaram. Chegaram aqui no Brasil, a história que contam pra você. Ah, vamos trocar um espelho por ouro aqui. Ah, o índio falou assim, ó, não, vai embora, essa terra é nossa. Os índios monoteístas, acreditando em Deus. Tomé evangelizou os índios, eles têm histórias de Tomé. Pacumá pros tupis, os guaranis, tupinambás, Pacumá é Tomé, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, que veio aqui no Brasil para evangelizar os índios. Então quando eles chegaram aqui, surpreenderam porque os índios conheciam a história de Jesus e simplesmente os índios não aceitaram ser escravos. Aí esses caras tiveram que trazer reforços, porque tentaram os vikings, tentaram a Espanha, aí sobrou para Portugal. Aí quando os caras vieram aqui, o que eles fizeram? Começaram a guerrear contra os índios, a exterminar os índios. Então os índios brasileiros não aceitaram o processo de escravidão. Tem casos de padre que pegava um índio na floresta, ah, você vai trabalhar aqui, não vou. Metia couro no índio, não vou, eu não sou escravo de vocês. E preferiria a morte do que a escravidão. Aí tiveram que trazer os caras lá da África para cá. Tá entendendo? Esse era o povo brasileiro. Quero ver se o povo brasileiro tem coragem de fazer a mesma coisa, né? Porque já é escravo, meu amigo. Então já tinha essas coisas no passado, tá? Olha que coisa louca, meu. Botaram a máscara até no gatinho. Isso aqui são fotos da década de 50. Tá entendendo? Então assim, é reescrevendo o tempo todo a história. Sabe, os caras já fizeram isso aqui 40, 50 vezes. É reescrevendo o tempo todo a história. Os caras indo nadar com essas máscaras aí, ó. Indo nadar com essas máscaras aí. Então olha só, olha que delícia. Uma garotinha brincando na rua. Olha que delícia, tem que colocar a máscara. Claro, olha só, isso aqui, ó. Um bebê recém-nascido, a mãe. Olha o equipamento que tinha. O equipamento que tinha que ter, porque diziam que tinha um vírus mortal. É sempre assim. O livro é 1984, George Orwell. Não é sobre a sua vida, é sobre a liberdade da sua vida. Tá bom? É sobre a sua liberdade. Então simplesmente, olha lá. Agora o bebê que nasceu, ele pode ser contaminado pelo oxigênio puro que Deus criou. E aí tem que colocar ele num tipo de casulo. Aí de repente, olha de novo. Olha que delícia. Colocando lá no casulo, ó. Imagina você vai fazer um parto no hospital, então tem que usar isso aí. Que delícia, né? Que delícia. Eu não gosto do Bolsonaro, não gosto dele. Mas o cara tem razão quando ele fala as pessoas simplesmente estão trocando a liberdade. A liberdade vale mais que a própria vida. As pessoas não entendem isso. Então, aí eu falo, né, sobre esse tipo de tecnologia robótica que existia no passado, né? Esse tipo de tecnologia. Aí vai aparecer alguém, ah, isso aí é fake. Tá, tô cansado, né? Verdadeiro mesmo, Drauzio Varela falando bem do leite de cachimbo com a marca da Semil atrás. Que delícia! Ah, que delícia! Né? Então simplesmente é isso, meu amigo. É a história sendo reescrita o tempo inteiro. O tempo inteiro a história sendo reescrita. Nós não sabemos informações, nunca passam pra gente, a gente tem que especular.
tá? Mas é o tempo inteiro. E eu falo, né? Como é que tem uma montanha no formato de uma mulher? Como é que pode existir isso? Como é que pode ter uma montanha no formato de uma mulher? É, pois é. Aí tu pega a Bíblia, tá lá. Os santos e tiveram namoradas mulheres, deram origem a gigantes. Nasciam pequeno, em pouquíssimo tempo cresciam, ficavam colossais, né? E criaram a raça deles, né? Com o processo de hibridização. Então você fala, como é que pode ter uma montanha formada um cachorro? Como é que pode isso? Né? Como é que a natureza faz isso? Pois é. Aí vão inventar histórias. Por exemplo, olha essa montanha aqui, formada de um elefante. Como é que pode, hein? Sempre vai ter um lambão do governo aqui para falar alguma coisa. Então você olha lá e fala, meu, como é que pode? Olha isso aqui. Como é que a natureza faz um trem desse? Como é que, sério, eu queria entender como é que a natureza deve pensar assim, vamos trollar os caras. Daqui a 1 bilhão de anos vai ter um Humberto Volts no YouTube, nós vamos criar algumas imagens retardadas para o cara se passar por trouxa. Deve ser, né? Só pode. Então olha para tu ver isso aqui. Petrificação, eu falo. Os seres eram de silício. O silício com plasma fica pedra. É petrificado, vira pedra. Por isso tantas coisas como essa. Silício e plasma vira pedra. Então você olha para falar, como é que pode essas coisas? Como é que o trem desse aparece? Isso aqui já é fake, né? Eles fazem de montagem. Eu falo, como é que pode aparecer? E aí eu falo, né? Ah, isso aqui, cadê aquela imagem? Ah, isso aqui é fake, nossa, isso aqui é fake. Claro, claro. Não, a Alemanha no passado não fez nenhum acordo, não fugiu para a Antártida não, com a tecnologia desses caras aqui não. Não, bobagem, né? Bobagem, bobagem. Então você vê a coisa acontecendo. E o mais interessante é isso aqui, ó. Ó, eu ainda tenho que falar para você sobre isso aqui. Sobre esses portais mal abertos que eles fazem, né? Inclusive Albert Einstein, Nikola Tesla, né, ajudaram o exército a fazer abertura de portais na década de 50, né? Quer dizer, cada um teve o seu papel na história, né? Albert Einstein também que fez isso. Então tem fotos do exército. E depois que essa operação foi feita, que eles entraram no portal e saíram, eles se fundiram com o navio, né? O caso foi abafado, é óbvio, né? Então assim, você fala, meu, como é que pode? E aqui, ó, é o que eu digo, né, no passado, né? Então eles vão repetindo a história. E aí de repente saem umas histórias como essa, ó. Os caras em 1931, né? Olha a quantidade de coisa para baixo que tem. É surreal. É surreal. Você pensa que você hoje está vivendo a era da tecnologia. Você está vivendo a idade das trevas, meu amigo. É só isso que eu te digo. Né? E eu falo, e aparecem essas coisas. Inclusive, isso aqui foi 1561. É um quadro que foi pintado. Por quê? Porque o pessoal da Europa lá, de repente, olhou para o céu e estavam guerreando naves voadoras. Tipo Star Wars, Guerra nas Estrelas. Daí originou isso aqui. O quadro também é Guerra nas Estrelas. O nome desse quadro. E aí, de repente, naves com formato de cilindro, formato redondo, formato de cruz, umas contra as outras guerreando, né? O sol parou. E aí, os caras ficaram sem entender e registraram isso no jornal. Esse aqui é o jornal local daquela época. Saiu no jornal e o que aconteceu? Ninguém sabia. Aí falam que as teorias do passado eram erradas, o povo do passado era primitivo, né? E claro, as aberturas de portais. Aí tem esses hieroglifos, inclusive esse aqui ninguém nunca conseguiu decifrar. Ninguém nunca conseguiu decifrar. Então tem esses hieroglifos, tá? Olha só, que aparecem nos campos, ninguém consegue explicar, alguém tenta, vamos pegar, os caras tentam fazer um tipo de explicação aqui, né? Mas ninguém entende de fato o que é isso aqui. Então aparecem essas coisas meio malucas, inclusive estátuas de reptilianos, né? Que isso aqui é como se fosse uma transmutação, que eles se manifestam. Então o cara até fez um exemplo aqui. Como é que pode essas coisas no passado terem existido, né? Como é que isso existe no passado? Então você vai ficando assim, você vai pensando, vai raciocinando, vai falando, meu, peraí, como é que alguém fez isso aqui? Aí de repente tu chega a situação, igual essa situação aqui, que na crucificação de Cristo tem duas naves voadoras. Duas naves voadoras passando na crucificação de Cristo. Aí tu chega à conclusão que é o seguinte, de duas uma, ou nos tapeiam, ou simplesmente nos fazem de trouxa. Porque outra coisa não é. Eu vou pausar aqui e vou voltar de novo, porque vai fechar aqui só um momento.
Então voltando aqui, então você olha as imagens, tá? Você fica abismado. Você vê, né, essas estátuas no meio do oceano, você vê montanhas em formatos humanos, formatos de animais, coisas tipo uma faca de 1 tonelada no oceano, sem explicação, gigante. E a história que nos é contada é o quê? Você vê do macaco, o macaco evoluiu, né? E cara, é tão louca essas histórias que contam. Sério, tem que estar muito na noia. Nem os noiados pensam assim, porque imagina, o macaco ele evoluiu até o homem. Mas o macaco ainda continua no mesmo formato. Que delícia! Ah, que delícia! Então simplesmente você fala, meu, como é que pode? Como é que pode ter tantas coisas como essa, tá? Aí você chega e fala assim, meu, é uma coisa surreal. Então nós temos formatos de aves com formatos humanos, nós temos montanhas com formatos humanos, nós temos coisas assim absurdas, nós temos Tartária, uma civilização que foi soterrada sem explicação nenhuma e tecnologias passadas. Então é isso que eu falo pra você, se isso não faz você pensar e refletir, eu não sei mais o que faz. Então pessoal, eu vou me despedindo por aqui, tá? Só lembrando pra você que o que dizem que é conspiração muitas vezes pode ser realidade. Pode ser que tenha usado programação preditiva para fazer você pensar que era besterol americano, tá? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volt, espero que você tenha entendido. Tem uns links na descrição dos meus trabalhos aí. E peço você encarecidamente para deixar o seu like. Forte abraço.